Senhores vereadores, ainda em primeira agora, nesse instante, em primeira discussão e votação, projeto legislativo de número 169, 2018, que institui um calendário oficial de eventos do município de Arujá, a Semana Municipal da Religião dos Povos de Matrizes Africanas do município de Arujá e da outras providências, autoria do nobre vereador Rafael Laranjeira. Está em discussão. Palavra do nobre vereador Gabriel. Senhor presidente, essa matéria é só para esclarecer para o público evangélico que algumas pessoas não conseguem entender como é que funciona o parlamento nem a Casa Legislativa. No passado, foi aprovado aqui o Dia do Evangelho, a Semana do Evangelho, com todos os votos dos nobres vereadores daquela ocasião. Hoje, tem o projeto apresentado pelo nobre colega Rafael Laranjeira. Eu vou votar favorável. E quero esclarecer isso para eles entenderem. Nós, enquanto evangélicos, temos aqui o Dia do Evangelho, a Semana do Evangelho, foi aprovado nessa casa. Essa casa é leiga, senhor presidente. Nós aqui não defendemos religião, é leiga. Então as questões religiosas não podem ser trazidas nessa casa para o confronto. O nobre colega trouxe a matéria, vou votar favorável à matéria e deixar esse voto consignado, essa minha fala. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, a palavra do nobre vereador Pastor Edmar. Senhor presidente, eu vou votar contrário por dois motivos. Não questão de, independentemente de religião ou doutrina, viu, vereador Gabriel dos Santos? Porque nós não prega e não comunga de religião. A gente prega um Deus vivo e poderoso. Mas o que me chama a atenção aqui, senhor presidente, é o monte de irregularidade no que diz respeito aqui, vereador Rafael. Quero até parabenizar a Vossa Excelência pela sua sensibilidade, iniciativa, mas esse vereador vai votar ao contrário devido a... Eu não sei se eu vou conseguir falar a palavra obrigatoriedade que a Vossa Excelência está impondo aqui para a Secretaria aqui na Secretaria, ó. Estou vendo aqui, ó, da Educação, Secretaria da Cultura. Então eu acho que isso aqui é dever de competência do Executivo. E outra aqui também, os pareceres do nosso jurídico aqui também, ele está se obstendo aqui da votação. E eu fico com o pé atrás em relação, se o pessoal da nossa casa está aqui se obstendo, ou bastante, sei lá como é que é o nome que fala isso aí, eu também não vou votar favorável, não, dependentemente de religião, porque eu acredito que está afringindo aqui a lei. Por esse motivo, esse projeto da Vossa Excelência está se tornando inconstitucional. Por isso, obrigado. Ainda em discussão, a palavra do nobre vereador autor, vereador Rafael Laranjeira, na sequência, o nobre vereador Renato Carol. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas, o público presente. Como bem disse o novo vereador Gabriel, já foi aprovado diversos projetos aqui voltados a outras denominações religiosas, seja, nós temos aqui o Dia do Padroeiro, que atende os anseios dos católicos, nós temos aqui o Dia do Evangélico, inclusive, pastor Edmar, nós temos aqui o Dia do Obreiro da Universal, a igreja a qual eu sou comunga. Então, olha só, vai até além, eu não estou criando aqui Dia do Senhor João, do Templo A, do Templo B. Então eu estou criando simplesmente uma homenagem, assim como foi feita a Semana Cultural aqui, inclusive na virada cultural, o Luiz Fernando comigo já falou que ano que vem a gente pode estar estudando a possibilidade de estar um dia colocando as apresentações. E as religiões de matrizes africanas são denominações assim como qualquer outra, não há nenhuma discriminação com ninguém. Nós queremos simplesmente a inclusão, a paz, e trazer essa discussão para a sociedade ver que não existe só uma ou duas religiões na cidade, que também existe representatividade nas demais denominações. Então, por isso eu estou querendo aqui trazer essa discussão mesmo, colocar em debate. O plenário é soberano, se Vossa Excelência não vai votar, não muda em nada. Creio que cada um tem a sua opinião, mas a justificativa de que o projeto cria obrigatoriedade, ele cai por terra, porque nós fizemos aqui o Dia do Obreiro da Universal. Também é uma obrigatoriedade, então acaba sendo injustificável, mas tudo bem, o plenário é soberano, respeito o seu voto, mas não concordo com a justificativa. Ainda em discussão, a palavra do vereador Renato Carol. Senhor presidente, eu primeiro quero manifestar meu voto favorável, e não para fazer
discurso para aquela ou para esta ou aquela religião. Mas só para a gente poder esclarecer aqui e a gente pensar um pouco como é que tem sido a atitude da casa ao longo dos anos, não só na legislatura. O Estado ele é laico. O Estado brasileiro não tem uma religião oficial. O que os poderes precisam fazer é respeitar e garantir que todo mundo possa exercer a sua religião, praticar a sua religião, o seu culto, enfim, sem ser restringido por isso, sem ser perseguido por isso. Há um bom tempo no Brasil vem se fazendo homenagens e lógico começou isso com a Igreja Católica, por conta do nosso histórico, do nosso descobrimento, desde o nosso descobrimento, e há um bom tempo vem se fazendo homenagem a essa ou aquela religião. E um bom tempo também, isso foi visto como maneira de garantir o exercício dessa religião, a prática dessa religião. Aqui nesta casa, como bem disse o novo vereador Laranjeira, nós tivemos diversas homenagens a diversas religiões. Todas elas, quer dizer, todas elas já se apresentaram. Como bem disse, nós temos aqui, por exemplo, o Dia do Obreiro Universal. Não é o obreiro da Assembleia, aprovado aqui, não é o obreiro da Assembleia, não é o obreiro da congregação, não sei nem se tem essa, mas é o obreiro da Universal. Nós temos diversas semanas que comemoram diversas coisas na cidade. Então eu acho que, tendo em vista que no Brasil há muito tempo já se fazem isso, a Câmara já tomou essa atitude, não podemos ter dois pesos e duas medidas. Eu acho que o poder político tem que ficar o mais distante possível da religião. Essa é a minha opinião. Quando começa a misturar muito, começa a cometer erros em nome de Deus, inclusive, ou em nome de outro Deus, que é assim, aqueles que, ou de Deus algum, daqueles que crê ou não crê. Mas essa casa ela não pode ter dois pesos e duas medidas. Uma vez que se produz semanas festivas ou comemorativas, se propõe no município, no estado, precisa propor para todos. Então eu vou votar favorável nesse sentido. Reafirmo aqui, acho cada vez mais perigosa essa mistura de religião com a política, inclusive querendo instituir na política apenas o seu pensamento religioso como certo, como correto. Então eu acho que isso é sempre um perigo, tendo em vista que nós temos o poder público, repito, ele é laico, é um poder de todos, para todos inclusive. Então, mas tendo em vista que se abriu essa possibilidade no município, eu acho que essa casa não pode ter dois pesos e duas medidas. Então, gostaria de dizer para o novo vereador Rafael Laranjeira que votarei favorável sim a essa semana de comemoração das religiões de matriz africana. Ainda em discussão, a palavra na vereadora professora Ana Poli. Senhor presidente, demais pares, eu vou deixar aqui registrado minha abstenção, respeito, né, o projeto e também devido a essa questão dessa Casa de Leis já ter aprovado em outras oportunidades, né, projetos dessa natureza. E ao mesmo tempo, principalmente pela fala do nobre vereador, o pastor Edmar, eu sigo a linha de raciocínio quanto ao parecer jurídico. Então, respeito, né, os votos e vou me abster. Ainda em discussão, a palavra no vereador Luiz Fernando. Senhor presidente, nobres pares, com relação à matéria em questão, o que me preocupa é que, vereador Rafael, o que ocorre aqui? No parágrafo único, Vossa Excelência está criando uma obrigação para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, onde consta que é dever de incluir na programação anual a presente comemoração. Então, veja bem, eu não sou contra, de forma alguma, nós termos no calendário da nossa cidade uma semana ou um dia para as religiões afros ou qualquer outra religião. Mas eu entendo, quando você cria essa obrigação, né, nós vamos estar nas escolas, de alguma forma, né, saindo da laicidade do Estado. Então eu não tenho conhecimento e vou me inteirar, por exemplo, se com relação ao dia do obreiro da Universal, ao dia da igreja X, Y, Z, precisa ter na sala de aula uma citação, uma exposição. Se assim o for, eu considero errado. Porque aí, no meu entendimento, ele fere esse princípio da laicidade.
O que é esse princípio? É o princípio da imparcialidade do Estado. O Estado, ele não deve apoiar e nem se opor ao cidadão que declara sua fé ou aquele que declara nenhuma fé. Então, se Vossa Excelência permitir, inclusive, vereador, o que talvez nós poderíamos fazer é tirarmos isso do projeto e colocarmos apenas a questão do dia, mas não termos isso, porque foi nisso que foi apontado o vício, a inconstitucionalidade. Então, nesse sentido, senhor presidente e demais colegas vereadores, é que a princípio eu estarei votando contrário, mas caso tenha uma emenda que apenas se comemore o dia, e aí eu não vejo problema nenhum. Esse é o posicionamento, doutor Marcelo, desse vereador. Repetindo aqui, senhoras e senhores, cria-se uma obrigação para a Secretaria Municipal de Educação e de Cultura, onde ela tem o dever de colocar na programação anual a presente comemoração. Então isso sim me preocupa, né? Mas eu vou respeitar o voto de cada um e também, caso criar essa obrigação, então, eu vou verificar essas outras leis para a gente colocar da mesma forma, né, que crie também nessa pasta da educação e da cultura, porque aí a gente vai favorecer, de alguma forma, o pluralismo. Não vamos estar favorecendo esse ou outro. Então eu espero ter contribuído aqui para o debate e mais uma vez coloco, vereador autor, caso de repente mude o parágrafo único e só tenha uma comemoração, como acredito que sejam os outros, terá o apoio desse vereador. Mas mantendo isso, eu acabo votando contrário. Muito obrigado pela atenção de todos. Ainda em discussão, a palavra do vereador Paraíbacar. Senhoras e senhores vereadores, esta casa nós já aprovamos o dia da padroeira do município, que inclusive, vereador Gabriel, os industriais do nosso município, eles pediram até para revogar esse dia. Você lembra muito bem que há um prejuízo enorme, porque as indústrias pagam-se um dia sem trabalho, um dia de feriado, ou seja, são horas extras que são pagas àqueles funcionários. Quero dizer também que o nosso município nós já aprovamos diversas leis, entre elas, e trouxemos para cá, para esse plenário, a discussão de leis como, por exemplo, isenção de imposto de igrejas em nosso município, Rafael Laranjeira. Quero dizer, Luiz Fernando, que nada impede de nós votarmos em primeira discussão, independente do seu voto, do seu posicionamento. Isso é um parlamento, cada um tem sua posição. Mas nós poderemos emendar o próprio autor, a comissão, qualquer um vereador, antes da segunda discussão do projeto. Quero dizer também que em nosso país, nós vimos aqui, presenciamos nas grandes mídias, o quê? Anunciou-se um ministro da educação em nosso país. O que foi que aconteceu? A bancada evangélica. Nada contra. Nada contra. Só que quando se cria-se expectativa ou interesses, fica difícil da gente poder legislar. E o que foi que aconteceu? O presidente Bolsonaro eleito, ele recuou devido a indicações daquela bancada evangélica e nomeou um novo ministro da educação, que apaziguava ou apagava o fogo, ou que contemplava inclusive a bancada evangélica. Então eu estou bem tranquilo para votar. Eu sou católico, ultimamente não pratico o catolicismo na igreja devido a tanta pedofilia, tanta bandalheira e roubalheira dentro até mesmo da religião. Então eu fico de mãos atadas, mas eu tenho Deus no meu coração, eu sei como que é meu posicionamento. Eu estou bem tranquilo para votar. Vereador Rafael Laranjeira, vamos, se Vossa Excelência não quiser emendar o projeto,
nós podemos retirar, eu mesmo posso fazer, ou até mesmo qualquer um vereador, e eu estou bem tranquilo para votar e não deixar comprometido mesmo uma secretaria onde nós iremos obrigar aquilo que seja obrigatoriamente a um departamento. No mais, eu estou bem tranquilo, vou votar favorável nessa primeira discussão. E antes de ser colocado, presidente, eu solicito que informe o dia para que nós possamos emendar o referido projeto. No mais, obrigado. Uma boa tarde. Pois não, a palavra no vereador Rogério da Padoca. Obrigado, presidente. Pode contar comigo, Rafael. Sou católico, vou sempre, né? Até uma vez apareci no jornal, né? Porque o carro da Câmara estava ao lado da igreja que fica ao lado da Câmara, né? É muito legal. Até pedir para as pessoas irem à missa também, independente do carro que forem, né? Independente do carro, mas vá à missa. Deus é muito bom, você tem que ouvir a palavra, né? Então, quanto a isso, Rafael, primeiro, na virada cultural desse ano, a gente teve atividades evangélicas na virada cultural. E o que proibiria, então, de termos uma atividade afro ou uma atividade católica? Eu acho que o projeto vem muito bem, sim. E outro, você está pedindo para incluir em algo que já existe. Institui o calendário oficial de eventos do município de Arujá. É só colocar, está incluindo, ou seja, esse calendário já dá as obrigações à Secretaria de Cultura, à Secretaria de Educação, e por partido, então, sendo aprovado, tem realmente que incluir. Né? Se é obrigatório, é inconstitucional ou não, eu acho que, não vou falar a palavra ridícula aqui, que eu acho que é muito vago, né, essa história. É muito subjetivo falar que é inconstitucional esse projeto. Porque pode-se mudar essa letra e não vai mudar muita coisa, vai continuar no calendário oficial. É simplesmente porque se trata de uma religião afro. Isso que é o triste, porque no meu entendimento, a discussão é porque é numa religião afro. Porque se fosse da religião católica, dificilmente alguém questionaria. Ou se fosse do evangélico. Então é isso que não devemos pregar nessa casa, tá bom? E até que também o Renato tinha mostrado aqui, já há uma lei federal de número 10.639 de 2003, o ensino da história e cultura afro-brasileira. Já tem uma lei federal sobre isso. Então eu acho que algumas discussões são bem produtivas, né? Mas esse tipo de discussão quanto porque é afro, eu não vou comungar. Você mudando ou não a lei, terá o meu voto. Em discussão, a palavra da vereadora professora Cris do Barreto. Bom, eu ia citar também a lei, mas dizer o seguinte, Rafael, eu não sou contra, sou a favor ao seu projeto, só sou contra em um aspecto, é que nós, professores, na rede municipal e na rede estadual de ensino, a gente já faz isso. Só que é em novembro. Então, eu não entendi o porquê que você quer em setembro, né? Mas eu digo o seguinte... Nós, professores, a gente já ensina, já se tem esse ensino de história afrodescendente, da cultura afro, dentro dos livros de história, dentro das nossas aulas. E é como o Rogério falou, como o Caroba falou, independente de religião, nós já ensinamos isso. Nós já passamos por isso. Então, assim, é uma obrigação que já se existe numa lei federal desde 2003. Então, eu ia até me referir na minha segunda fala, mas, assim, isso é o que se dá, vamos dizer assim, né? Eu parabenizo você pelo seu projeto. Graças a Deus que o Escola Sem Partido ontem foi derrubado na Câmara, né? Lá em Brasília, porque quando se mete muito dedo aonde não se conhece, é o que dá errado. E somos nós, professores, que sabemos o que dá certo ou não dentro da nossa profissão, que somos nós que carregamos a educação. Então, parabéns pelo seu projeto. Independente de religião, o senhor... teve uma assertiva. Eu só não concordo com a data, porque nós já fazemos isso no mês de novembro. Porém, não votarei a favor. Ainda em discussão, a palavra no vereador Castelo Alemão. Senhor presidente, novo vereador autor, Rafael Laranjeira. Acredito eu que se tiver esse dispositivo mesmo apontado pelos pares aí, deva ocorrer aí sim algum ato de inconstitucionalidade futuro que a gente vai acabar debatendo. Havendo a possibilidade de alteração, descarta-se essa hipótese. Também dizer que sou católico, praticante, mas voto sim, como aprovei o dia do Obreiro Universal aqui, sem restrição alguma, voto favorável ao seu projeto, vereador, e até engraçado, né? Quem falou que religião não se discute, né?
Passamos quase a sessão discutindo religião aqui na Câmara. Mas é isso aí, está aí a matéria. Se depender de mim, vereador, pode comprar as velas. Encerrada a discussão, passamos à votação do projeto de lei 169/2018. Senhores vereadores, aprovado por 11 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 169/2018.